O que precisa, então, ser muito intenso, né, para contrabalancear isso? Então ele precisa de ter uma vida muito intensa no solo. Então precisa, quem vai resolver esse problema, né, são os micro-organismos. Por quê? Aí é aqui que a gente vai entrar. Esses micro-organismos, que são os grandes responsáveis por estarem mobilizando esses nutrientes na hora que elas precisam. Então veja, o que acontece? Simplificando muito bem, os micro-organismos, eles vão jogando, vão colocando, mobilizando esses esses nutrientes aos poucos para as plantas. Aqui, tá? Se você tira esses micro-organismos, faz ao contrário, né? Mata, e quando eu falo, o que é matar os micro-organismos? Revolvimento de solo, não ter matéria orgânica no solo, não ter proteção, né? Existem aí, depois a gente vai falar uma aula só sobre isso, né? O que aumenta os micro-organismos ou não. Mas aqui, para a gente entrar, né? A gente já entrar no assunto, eu estou falando, não tem cobertura do solo, né? E então mata, ou seja, acaba-se com a vida do solo. Não tem uma estrutura, né? Não tem humus, e aí, quando você não tem os micro-organismos, você diminui o oxigênio, né, que você precisa, porque você modifica toda a estrutura do solo, né? Você cria compactações, diminui a entrada de água, se você não tem cobertura, não consegue segurar a água, ou seja, todo esse processo acaba com todo esse sistema, que é o grande responsável por o quê? Por estar aí, né, vamos dizer, mineralizando o solo, por estar aí jogando, dando comida para as plantas. Então, o que os micro-organismos fazem, eles vão pegando, né, eles criam todo o humus, que são reservas, são estruturas, né, e vai dando aos poucos. Olha, a planta precisa disso. Então, ela não pode ir acumulando, não pode acumular minerais no solo, tá bom? E também o que acontece quando você tem pouco, né, também uma solução mais pobre de minerais aqui no solo, o que faz? Isso dá um sinal, né, informações para que as raízes procurem cada vez mais solos. Então, por isso que os solos são mais profundos, né, justamente, e as raízes elas vão procurar mais profundidade. Diferente do temperado. Temperado são solos mais rasos e você vai ver que tem menos raízes. Então, aqui, a planta, de uma maneira geral, ela vai precisar, ela é da natureza dela, explorar mais solo, justamente por causa disso, porque ela não tem, né, ela precisa, né, e principalmente. E aqui a gente vai ver que, na verdade, né, o que acontece vai ser aqui 15, 30 centímetros, né, esses micro-organismos vão agir principalmente aqui, né, 15, 30 aqui, no máximo 15, 30 centímetros. Por quê? Do solo. Porque é aqui que você vai encontrar o quê? O oxigênio. Porque esses micro-organismos, essas reações, né, eles precisam acontecer, né, com o oxigênio. Precisa ser aeróbico, tá bom? Para criar todo esse processo de decomposição da matéria orgânica, criação do humus e tudo mais. Então, daqui para baixo, na verdade, as funções principais das raízes vão ser principalmente aí buscar água, né, e fixação da planta no solo, né, ou seja, estrutura para segurar a planta no solo.